Vamos fazer uma pequena revisão da semana passada. Você veio semana passada? Se você veio, pisque. Isso, está piscando, muito bem. Pegue sua anotação e a gente vai fazer uma revisão dos pontos que nós falamos. E você vai compartilhar com essa pessoa as suas anotações, beleza? Todo mundo já com a sua duplinha? É isso aí, muito bem. Até a Júlia está com a duplinha dela ali. Qual foi a tarefa que nós tivemos na semana passada sobre leitura? Quem está lendo? É Efésios que é para ler, né? Efésios. 1 Crônicas. O que é para ler? Esdras? Quem falou Esdras? Qual a nossa leitura da semana? Até... Muito bem. Você está lendo? Você está fazendo a sua leitura? Rapaz, olha os pontos. Não precisa ler tudo nessa semana. Puxa vida, esqueci a leitura. E agora? Perdi meus 4 pontos. Não precisa você ler tudo essa semana. É durante as nossas aulas. Todo mundo aqui tem o contato do Novo Web, né? Ele está enviando aí para você não esquecer. Teve uma pessoa que chegou comigo e falou assim: Dona Marli, eu segui aquele conselho que vocês deram. Eu não comecei a ler no capítulo 8. Eu comecei a ler lá do 1º. Eu falei, muito bem. Porque aí você entende melhor tudo aquilo que está sendo falado ali do 8 em diante. Você pode pegar essa dica e comece a sua leitura. Vamos lá, compartilhe aí com a pessoa do seu lado. Qual foi o primeiro princípio que nós falamos semana passada? Qual foi? Os seus filhos precisam saber claramente as regras. Muito bem. Se você não veio semana passada, se você não anotou, já anote aí. Primeiro ponto é, o primeiro princípio é, os seus filhos precisam saber claramente as regras. Nós vimos vários exemplos aqui, inclusive teve até alguns irmãos que falaram das regras que existem nas suas casas. Isso é muito importante, porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender quais são as regras que o Senhor deixou para a nossa vida. O povo de Israel, eles tinham regras, seguiam. Deu ruim? Deu ruim. Então nós precisamos entender, precisamos saber claramente as regras para nossas vidas e, como filhos de Deus, segui-las rigorosamente. O segundo princípio qual era? Fale aí para a pessoa do seu lado. Como é que é, dona Beth? Dona Beth, fale aí. A segunda regra. Obedecendo as escrituras. Ai, tá devagar. Obedecendo as escrituras, temos temor a fidelidade, temos temor a Deus. Muito bem. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós ficamos ali fiéis ao Senhor e seguimos a sua palavra. Vamos aqui com esses 2 jovens aqui. A terceira regra, qual é? Não vi não. Como é que é? Não vi domingo que estava passeando. Meu Deus do céu. Os filhos devem obedecer às escrituras. Os filhos devem obedecer às escrituras? Os filhos devem participar da obra do Senhor junto com você. Exatamente, os filhos devem participar da obra do Senhor junto com a gente. Nós temos várias pessoas e vários exemplos de pessoas que são fiéis à obra do Senhor. Nós vimos uma pessoa, aliás 2 pessoas na Bíblia sobre isso. Quem se arrisca aí? É uma pessoa que seguiu fielmente a obra do Senhor, mas os seus filhos, quem? Próprio Samuel. E aquele que instruiu também Samuel. Quem foi que instruiu Samuel? Eli. Seus filhos, eles não participaram daquilo que os seus pais faziam rigorosamente e eram fiéis. Tanto que a palavra de Deus fala que Samuel, ele seguia rigorosamente a palavra do Senhor, mas os seus filhos fizeram mal. Então, os nossos filhos, eles precisam participar e entender por que nós fazemos aquilo. Qual é a próxima regra?
Com amor e... Muito bem. Compartilhe aí com a pessoa do seu lado o que você entende desse princípio. Compartilhe aí com a pessoa do seu lado, ninguém olhando para mim. Olhe para a pessoa do seu lado aí, compartilhe com ela sobre esse princípio. Isso. Com amor e fidelidade, os filhos serão... O nosso quinto princípio, qual foi? O que você anotou sobre isso? Compartilhe aí com a pessoa do seu lado. Você não anotou esse ponto? Compartilhe aí com a pessoa do seu lado. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele faz o que é importante para mim e para você. Estou vendo a gente mostrando o caderninho, mostrando a anotação. E o sexto qual foi? Eita, não... Se magoe quando alguém não quer servir a Deus. Muito bem. Poxa, essa pessoa não... Essa é uma tendência muito forte na vida do líder, muitas vezes. Por quê? Porque você está ali se esforçando, você está ali dando o seu melhor. Aí o crente não quer servir. Ou seja, no ministério, não quer estar em GA. E aí a tendência é o quê? Puxa vida, fulano não quer servir a Deus, não se magoe. Porque aquela pessoa, ela é propriedade sua, ela pertence ao Senhor. Assim como Deus falou para Samuel, quando eles queriam um rei. Samuel chegou lá com o Senhor, puxa, me rejeitaram. O Senhor falou claramente para ele, não rejeitaram a você. Foi a mim que eles rejeitaram. Então, não se magoe quando aquela pessoa que você está investindo não quer servir ao Senhor. O próximo, qual foi? Escolhas sem Deus são desastrosas. Gente, esse ponto... É um princípio que a gente precisa ter mesmo cravado na nossa vida. É entender que as nossas escolhas sem Deus, elas trazem muitas consequências para nossas vidas. Para nossas famílias, para os nossos filhos, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. São desastrosas. Eu sempre tenho algo comigo. De todas as minhas decisões, tudo aquilo que eu coloco diante de Deus para que Deus me mostre, para que Deus me direcione. Eu digo para Deus assim, Senhor, desenha. Desenha e desenha colorido ainda, porque eu não quero fazer algo que venha te desagradar. Eu digo, Senhor, eu sou meio tapada, então desenha, por favor, mas desenha bem colorido mesmo, para mim não entender só os rabiscos, eu entender bem direitinho. Porque as nossas escolhas sem Deus, elas são totalmente desastrosas. E as consequências são terríveis. E a gente vai ver muitas consequências sobre essas escolhas sem Deus. E o nosso próximo que a gente deu, que foi o nosso último, qual é? Eita, qual é o último mesmo? Deixa eu ver aqui alguém para falar para mim. É, tu mesmo. Qual é o nosso último? Devemos cuidar do coração e intimidade com Deus. Você meditou essa semana? Só vocês? Meu Deus. Você meditou essa semana? Como está a sua intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus, o seu secreto com Deus? Ou você só fez a meditação porque precisava dar ok no ministério, porque seu líder cobrou, vão perguntar no GA. Como está o seu relacionamento íntimo com Deus? Ele realmente é um relacionamento além do domingo? Ou ele é um relacionamento só de domingo?
Como está o seu relacionamento com Deus? Isso fala muito sobre as nossas vidas. E agora vamos de aula. Bom dia, gente. Agora que você já fez a revisão, vamos para a nossa aula. Eu estou achando tão pouquinho. Quando eu olho assim, vejo poucas pessoas. Ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu fico triste. Fico feliz pelos irmãos que não estão aqui, que vão perder essa porção do Senhor. Eu fico feliz porque você está aqui. Foi difícil você acordar hoje? Foi para você? Foi, né? Para mim também. Mas glória a Deus que a gente venceu o cansaço, o sono. E nós estamos aqui porque nós amamos a palavra de Deus e queremos aprender dele. Você está com o seu caderno aí? E a sua Bíblia? Aluno CENIB já chega com caderno e Bíblia aqui já, preparado. Aluno do CENIB é aluno preparado. Semana passada, nós falamos do contexto até Davi chegar ao reinado. Na verdade, a gente nem chegou, o Davi ainda nem chegou no reinado, né? Porque a gente está dando esse pano de fundo para você, esse contexto histórico. Nós falamos na semana passada que o Samuel já estava bem velhinho, né? Samuel, ele era um juiz e foi o último juiz. E ele também era um profeta. Ele falava da palavra de Deus, daquilo que Deus queria para o povo. Só que Samuel já estava velhinho. Os filhos dele, por algum motivo, não seguiram os caminhos que Samuel seguia. E aqui eu quero deixar claro que a Bíblia, ela não fala que a culpa foi de Samuel. Porque às vezes a culpa foi de Samuel. A Bíblia não deixa isso claro. Só fala que os filhos não seguiram o caminho do seu pai, Samuel. Se ele ensinou ou não ensinou, eu não sei. Mas aí a gente já tira um princípio. Lembra que a gente tirou esse princípio? Que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, na demonstração do Senhor? Tá. O povo não queria lá os filhos de Samuel, porque eles desonravam a Deus. Mas também o povo de Israel, ele estava de olho nas nações vizinhas e queriam um rei humano. Eles não queriam mais Deus como rei. Eles queriam Deus humano. E então Deus permitiu. Vocês querem um rei? Queremos um rei, queremos um rei. Então vocês vão ter um rei de acordo com como vocês querem. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Tá. Saul foi escolhido. Samuel ungiu Saul. E logo no dia que Saul ia ser apresentado ao povo, o que foi que ele fez? Se escondeu. Já viu que o negócio não ia dar bom, né? Se escondeu com medo. Deus já estava mostrando sinais. Mas mesmo assim, aquele povo queria um rei. Saul, ele ganhou umas guerras, só que por causa da desobediência dele, Deus rejeita o reinado de Saul por causa da desobediência. Você leu essa semana os capítulos que a gente falou para você ler? Deixa eu dar uma dica para você. Novo Web já está ajudando a gente bastante, porque ela separou ali, né, por semana, os capítulos para a gente ler. Leia, meu amigo, leia. Na aula de hoje, a gente vai dar para vocês 10 princípios. 10. Talvez algum esteja pensando assim, meu Deus, 10 princípios. 10. Mas quando você for ler, e ler com atenção, e pedindo para Deus mostrar para você, você não vai tirar só 10 princípios não, meu amigo. Você vai tirar uns 20, uns 30 princípios para a sua vida. Deus quer falar com você. Eu estou lendo com a Júlia. E toda vez que a gente vai ler, a gente ora, a gente fala, Deus, fala conosco, nos ensina a Tua palavra, depois que a gente terminar essa leitura, que nós nunca mais sejamos a mesma. Então faça essa oração simples, Senhor, fala comigo, e o Senhor fala. E você vai ver que 10 princípios ainda é pouco, porque Ele quer te ensinar. Tá, a gente leu 1 Samuel 13, conta aquela parte que Samuel dá uma instrução para Saul. Saul, vai lá para Gilgal e me espere. Depois de 7 dias eu vou chegar para fazer o holocausto, fazer o sacrifício. E depois disso eu vou dar uma instrução do que você deve fazer. Só que aí, Saul foi. Os soldados estavam com medo. E aí todo mundo se dispersando. Chegou o 7º dia, Samuel não chegou. O que Saul fez? Ele obedeceu? Ele mesmo foi lá e fez o sacrifício por medo. E por causa disso, Deus já deu alerta para ele. Seu reinado não vai durar, porque você me desobedeceu.
A Bíblia fala muito sobre obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Olha só o que fala em 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus. Em quê? Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Às vezes a gente acha assim, o que Deus está me pedindo é muito difícil, é muito pesado. Não é, porque Deus não mente. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Pesado é o nosso pecado. Pesado é a nossa desobediência. Pesado é querer fazer do nosso jeito, não o jeito de Deus. Isso é rebeldia. As crianças aprendem lá no Kids, né? Rebeldia, o que é rebeldia? Achar que o meu plano é melhor que o plano de Deus. Isso é rebeldia. E aí Deus fala lá em Deuteronômio 5:29. Fala para o povo de Israel e fala para a gente também. Quem dera eles tivessem sempre um coração disposto para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e os seus descendentes para sempre. Sabe o que Deus está falando aqui? Quem dera se o povo de Israel, eu e você, tivesse um coração disposto a obedecer e a temer a Deus. Se a gente tivesse esse coração disposto a obedecer a Deus, tudo iria bem conosco e com os nossos filhos. Deus está ensinando a gente que a gente deve ensinar os nossos filhos a obedecer. Mas como é que a gente pode ensinar nossos filhos a obedecer se às vezes nem a gente não obedece coisas simples, coisas mínimas? Você que é pai, você que é mãe, seu filho está observando você. Em tudo que você faz, ele está observando. Quando a gente, pai... Quem é pai e mãe? Tem pai e mãe aí? Deixa eu levantar. Eita, tem um monte, então é para você mesmo. É para a gente mesmo que Deus está falando. Quando os pais, eles não exigem obediência, os seus filhos, sabe o que eles estão plantando? Filhos desobedientes, homens e mulheres que não vão honrar a Deus no futuro. Não vão honrar a Deus. Se os nossos filhos não forem ensinados a obedecer agora, eles nunca vão obedecer a Deus. Eles nunca vão ter temor do Senhor. É tão importante a gente ensinar isso aos nossos filhos. Então, anote aí o primeiro princípio. Filhos obedientes serão filhos fantásticos. Filhos obedientes serão filhos fantásticos. Vocês conseguem ler aqui, ó? Consegue, né? Filhos obedientes serão filhos fantásticos. Tudo que Deus ensina para a gente é para o nosso bem. E você que tem filho, você sabe que o que você ensina para o seu filho é para o bem dele, não é para o mal, não. Às vezes ele acha que é para o mal, né? Fica até chateado contigo, né? Mas é para o bem. Assim é Deus conosco. Deus é nosso Pai. E tudo que Ele ensina para a gente nunca é para o nosso mal, sempre é para o nosso bem. Deus, Ele não é um velhinho de barba branca, lá do céu, com um cajado, só esperando tu errar para tacar o cajado em ti, para tacar a maldição em ti. Esse não é Deus, esse não é o nosso Deus. Deus, Ele quer que a gente acerte. Deus quer que a gente se dê bem, não só a gente, mas os nossos filhos. É por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a obediência. E esse é um trabalho, você que é pai e mãe sabe, que é um trabalho constante. Você não ensina só uma vez, você ensina várias vezes. É por isso que nós, e eu me incluo nisso também, qualquer desobediência dos nossos filhos, a gente não pode fazer vista grossa. A gente não pode falar, foi só uma desobediênciazinha. Não, essa desobediênciazinha vai levar o seu filho para um caminho de destruição. E tem um livro chamado, esqueci, Pastoreando o Coração da Criança. Você precisa ler, se você é pai e mãe, você precisa ler esse livro, Pastoreando. Esse livro fala que existe um círculo de segurança. Nesse círculo de segurança, tem o quê? Obediência e honra. Nossos filhos precisam nos honrar e nos obedecer. Enquanto eles estão obedecendo e nos honrando, eles estão seguros. Quando eles desonram ou desobedecem, eles passam para a zona de perigo, aonde eles são presa fácil de Satanás. E às vezes a gente está perdido, distraído e não prestando atenção nisso. Ei, Rose, coloca aquele vídeo lá. Assiste esse vídeo aí, que eu recebi esse vídeo ontem. Vou até sair daqui da frente para você assistir direito. Ei, pais, acorda! O diabo quer roubar a gente. Ele quer tirar a gente da nossa família. Você não está percebendo?
Hoje em dia, nós estamos sofrendo um ataque muito forte. Nós, crianças e os adolescentes também. O mal está investindo pesado. Mas isso não me assusta, porque eles estão fazendo o papel deles. O que me assusta é ver pais cristãos que não estão percebendo isso. Tem coisas acontecendo debaixo dos seus próprios narizes. Dentro da tua casa, hein? No quarto do lado. Enquanto o mundo ataca o seu filho, você tá aí nas redes sociais. Enquanto o mundo ataca o seu filho, você tá 24 horas na sua empresa. Seu filho tá solto, vendo qualquer coisa na televisão. Recebendo um monte de lixo que o mundo tá oferecendo pra ele. Aprendendo muita besteira na escola com os coleguinhas. É quando você chega cedo em casa, você nem pergunta como foi a escola. Se o seu filho é um adolescente e tem celular, o mínimo que você precisa saber é a senha dele. Não me venha com esse papinho de privacidade. Você tem que saber com quem ele tá conversando. As páginas que ele tá seguindo e as coisas que ele tem acreditado. Pior, gente, tem filho que nunca viu seu pai orando e nem menos lendo a Bíblia. Qual vai ser o futuro do seu filho? Nós crianças estamos crescendo muito rápido e a tecnologia atualiza toda a hora. Eu aposto que você não quer perder a gente pro mundo, né? Se você não colocar na mente dele a palavra de Deus, se você não disciplinar o seu filho, você vai perder ele. Treina seu filho para ele ir para a escola e refletir Jesus nas atitudes. Gente, eu não sou perfeita. Eu erro muito todos os dias. Mas a minha mãe me ensina o que é certo. A partir dos meus erros, ela fala o que Jesus faria. E nós precisamos cada dia mais se parecer com Jesus. Pais, olha a responsabilidade que Deus botou em sua mão. Essa criança, essa adolescente foi confiado a você. Então hoje eu te convido a refletir. Como você está exercendo o seu papel de pai e de mãe? Será que você está sendo um bom treinador de discípulos aí na tua casa? Eita, hoje eu senti que Deus falou nesse vídeo, hein, mãe? Comenta aqui o que você sentiu quando você viu esse vídeo. Um beijo. Pode acender as luzes. Eita, que a gente veio pro CENIP para pegar um esporro de uma criança, né? Você saiu da sua casa para ouvir uma exortação de uma criança. Mas é verdade, né? Quantos de nós, às vezes, a gente se distrai. E eu também me incluo nisso, né? Você pode perceber, quando você começa a soltar muito as rédeas, seu filho já pensa que é o dono de tudo, né? Lá em casa é do mesmo jeito, Quando a gente vê que as coisas estão saindo do lugar, a gente já tem que pegar a rédea de volta, porque essa é uma missão que Deus deu para a gente. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a obediência. E como é que, se os nossos filhos, agora pensa, se os nossos filhos, eles não obedecem uma ordem simples que a gente dá, como é que eles vão obedecer a Deus? Eles nunca vão obedecer a Deus se ele não obedecer e honrar você. Você é o representante de Deus na sua casa. Seus filhos precisam lhe obedecer. Seus filhos precisam lhe honrar. Só que muitas vezes a gente não consegue e não quer obedecer mandamentos simples, ordens simples que Deus nos dá. Você quer um exemplo? Não é uma ordem, é um conselho. Alguns domingos atrás, o pastor Mateus, ele falou sobre atravessar na faixa. Você estava nesse culto aí que ele falou sobre atravessar na faixa? Eu não atravessava na faixa, não. Mas aquilo não foi um mandamento do pastor Mateus, foi um conselho. E um conselho que vem do pastor é um conselho bom, sim ou não? Sim. E a partir daquele momento, eu falei, cara, nunca mais eu vou atravessar fora da faixa. Eu ando até ali com a Júlia. Mas muitos pais, entrou por aqui, saiu por aqui, atravessa fora da faixa junto com seu filho está vendo. O seu filho estava aqui na hora do culto, ele ouviu o pastor falando. E aí ele vai esperar de você, pai e mãe, que obedeça. E aí ele vê você, bora correr rápido aqui. Papai não atravessa na faixa, eu também não vou atravessar, não. Não é, gente, quem já estava acostumado que nem eu, só ir aqui na frente, né? E o Valdocino ajuda a gente, né? Ele olha, vê se vem carro assim e fala, vai, né? Eu já estava acostumada já. É mais difícil você andar até ali, né? Mas aí, você que é pai e mãe, você está ensinando o seu filho está vendo você. A Júlia até fala, toda vez que ela vê algum de vocês, algum irmão atravessando fora da faixa, ela fala, pastor Mateus não vai fazer o velório daquela pessoa. Seu filho prestou atenção, ele está olhando para você.
Então, obedeça. Às vezes é difícil, gente. Para mim é mais fácil só correr aqui na frente. Puf, já fui. Mas a gente está treinando discípulos de Cristo. Nós precisamos ensinar o nosso filho a obedecer. Um filho que é obediente é um filho que vai dar certo na vida. Aonde ele chegar, ele vai ser bem recebido. Você quer que seu filho seja um chato? Cresça um adolescente chato, um adulto chato, que não para no emprego, que vive te dando trabalho? Você quer um filho assim? Não, ninguém quer, né? Então ensine agora. Ensine a obedecer, ensine com seu exemplo, ensine falando, ensine com a palavra de Deus. Os nossos filhos, você que tem mais de um filho sabe que cada filho tem um temperamento, tem um jeito. Tem filhos que são mais fáceis de obedecer, né? Que você fala uma vez, ele obedece. Né? Tem filhos que você fala 500 vezes para ele poder obedecer, para ele poder entender, para ele poder assimilar aquilo. Né? Eu vejo muito na vida dos meus filhos, né? O meu mais velho, o Guilherme. O Guilherme sempre foi uma criança muito obediente. Que eu falava assim para o Guilherme: Guilherme, fica aqui que eu já volto. Eu podia passar 2 dias sem aparecer, ele estava lá sentado, ele esperava. Miguel não. Meu filho, fica aqui que eu já volto. Eu virava, ele já estava pendurado para ali. Mas é porque ele é mais difícil, eu vou desistir de ensinar a obedecer? Não, porque eu tenho uma missão. Você, pai, tem uma missão. Ensine o seu filho a obedecer. Porque toda criança, por mais aquela que obedece da primeira vez, como aquela que te desafia, todas elas, a Bíblia fala lá em Provérbios 22:15, que a tolice está ligada ao coração da criança, mas a disciplina vai fazer isso afugentar. Provérbios 22:15 fala: toda criança tem um coração ruim. Toda criança tem um coração inclinado para o mal. E deixa eu te falar, eu e você também. Quantas vezes Deus já não te ensinou a mesma coisa e você desobedece? Eu também. Nós precisamos entender que ensinar os nossos filhos a obedecer é um trabalho contínuo. É contínuo. E passa tão rápido. Daqui a pouco seu filho já está com 18 anos. É por isso que é importante a gente ensinar. Para quando seu filho crescer, ele amar a Deus, obedecer a Deus. Tá, Samuel, ele não obedeceu. Por que ele não obedeceu? Porque ele ficou com medo. Ele ficou com medo, ele estava angustiado que o exército estava se dispersando. Só que, diante disso, é uma desculpa para a desobediência? Não, porque eu estava angustiado, meu Deus, por isso que eu desobedeci. Deus vai levar isso em conta? Não. Porque até na nossa angústia, nós precisamos ser obedientes. Até na angústia, precisamos ser obedientes. Salmos 41 fala bem assim: esperei com paciência a ajuda do Senhor. E o Senhor me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Saul, ele não conseguiu entender isso. Na hora da angústia, a primeira coisa que ele fez foi desobedecer. Cara, já 7 dias. O exército está se dispersando. Me dá o holocausto, eu mesmo vou fazer. Saul foi chamado para fazer papel de sacerdote? Não. Ele tinha que fazer outra coisa, não ser sacerdote. Por causa da angústia, do medo dele, ele desobedeceu. E aí, Deus vai tirar o reinado dele e fala assim: eu vou procurar uma pessoa melhor do que tu. Melhor do que tu, Saul. Você acha que aí parou a desobediência de Saul? Essa semana a gente leu o capítulo 15, né? Capítulo 15, meu Jesus, de 1 Samuel. Ele vai fazer coisa pior. Lembra lá do povo amalequita? O povo que oprimia, o povo de Israel, e que Deus deu uma ordem tão clara para ele. Deus fala bem assim, lá no verso 1 Samuel 15, 3. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo. Está escrito tudo na sua Bíblia? Vê se está escrito tudo, porque na minha está aqui, ó. Tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Abra aí o seu para você ver. 1 Samuel 15, 3. Vê aí se está escrito no seu tudo. O meu está escrito tudo, não está escrito assim, alguns. O meu está tudo. Não poupem, não os poupem, está escrito aí. E aí a gente vai ver lá no verso 7. É 1 Samuel 15, 3. Agora o verso 7. Olha o que Saul fez. Olha o que Saul fez. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Agora, olha aí o verso 9. Mas Saul e seu exército. Quem foi?
Saul e seu exército. Presta atenção nisso. Mas Saul e seu exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Gente, foi isso que Deus mandou fazer? Foi isso que ele mandou fazer? Extermina tudo. Quando Saul chega lá, ele fala, não, bora pegar o rei Agag, deixa ele vivo aqui com a gente. Olha, tem muito ouro, bora pegar o ouro. O boi gordo, bora. O que não presta, bora queimar, bora matar tudo. Ele obedeceu? Não, pior que quando você vai avançando na leitura, Saul acha que obedeceu. Porque quando Samuel vai lá falar com ele, ele fala, eu obedeci tudo que o Senhor mandou. Ele ainda acha que Deus não está vendo. Ele não obedeceu por completo. Lá no Kids, as crianças aprendem que a obediência tem 4 passos. Obedecer, obedecer imediatamente, obedecer completamente e obedecer sem reclamar. Saul não obedeceu completamente. Ele fez da forma que ele achou melhor. O nome disso é rebeldia. Ele foi rebelde diante do Senhor. E aí, lá no verso 13, quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Cara, é muito cara de pau, né? Meu pai amado. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que eu ouço nos meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Olha o que o cara de pau do Saul responde. Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Foi os soldados que trouxeram? Não, a gente acabou de ler que foi Saul e o seu exército. Quem que mandava no exército? Saul. Nessa hora ele não teve nem a hombridade de falar, eu errei, foi eu mesmo, foi eu que peguei, foi eu que mandei o exército pegar. Ele bota a culpa em quem? Foi eles, não fui eu não, foi eles. Foi ele lá, foi os soldados. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Ele não teve nem a hombridade de falar assim, eu errei. É aí que a gente chega naquele capítulo de 1 Samuel 15, 22, que você conhece. Mas antes disso, anote aí o segundo princípio. Tire as coisas que podem destruir a sua vida. Tire as coisas que podem destruir a sua vida. Quando você terminar de anotar, olha para mim. Tire as coisas que podem destruir a sua vida. Olhe para mim quando você terminar. Já? O Saul viu lá que tinha ouro, né, que tinha boi gordo. E por causa disso ele desobedeceu a Deus. Ele falou assim, bora pegar. Trazendo para a nossa vida, a gente precisa tirar coisas que podem destruir a nossa vida. Para a nossa realidade, pode ser uma rede social, pode ser um grupo do WhatsApp, que tem coisas que não agradam a Deus, isso pode destruir sua vida. Pode ser um vício, pode ser jogo, pode ser um vício em série. Você não consegue viver se não assistir a tal da série. E você se analise. Se você está vendo que isso está te atrapalhando, não tenho tempo de orar, mas eu tenho tempo de maratonar uma série. Está certo ou está errado? Está errado, você está investindo a sua vida em coisas erradas. Então, preste atenção. Cada um se analisa aí. Tira da sua vida aquilo que pode destruir sua vida. E aí a gente chega em 1 Samuel 15, 22, quando Samuel, ele fala para Saul. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiro. Para a gente funciona até hoje. Deus não quer o nosso sacrifício. Ele tem mais prazer na nossa obediência. Quando Deus falar com você, Ele der uma direção, desenhar colorido, igual a Marília falou, Ele desenhou colorido para você. Você não tem desculpa para não obedecer. E por causa da desobediência, Saul, ele perde o reinado. Os filhos dele perdem a herança. Os filhos dele são prejudicados.
E uma coisa que a gente precisa aprender, a nossa obediência, a nossa desobediência, não vai afetar só a nossa vida, vai afetar a vida do nosso descendente, vai afetar talvez futuras gerações. Então, você que é pai e mãe, você agora está assim, acaba o nosso tempo, corta o microfone, fala-me Deus, já estou acabando. Nós precisamos obedecer. A nossa desobediência pode trazer consequências desastrosas para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Por causa disso, Saul perdeu o reinado. Agora, Deus fala assim, eu vou procurar e eu vou te mostrar um homem segundo o meu coração. Vocês escolheram um rei de acordo com as suas vontades. Alto, bonito, forte, mas vocês viram que deu errado. Agora, eu vou procurar um rei que é segundo o meu coração, segundo a minha vontade. Então Saul perdeu o seu reinado. Por conta de quê mesmo que ele perdeu? Sua desobediência e pela sua falta de submissão. Porque no versículo de 1 Samuel 15:22, a gente dá muita ênfase em relação à obediência, né? Que o Senhor se agrada, né, da obediência, que se obedeça a sua palavra. Mas no final ele diz, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Muitas vezes nós não nos submetemos. Muitas vezes nós confundimos a submissão com se rebaixar, né? Você sempre ficar abaixo daquele que está acima ou que está liderando. Mas, gente, submissão não quer dizer isso. Submissão quer dizer que vocês trabalham juntos, que você é um parceiro. Você, ali em 1 Samuel 15:22, Deus está falando, olha, eu queria que você estivesse comigo, lado a lado, trabalhando, me servindo. Mas você decidiu ficar acima de mim. Você decidiu fazer com que a sua vontade ficasse acima da minha vontade. Por isso ele perdeu o seu reinado. E Deus então manda ungir Davi. Deus manda Samuel, olha, vá na casa de Jessé e veja o seu filho, que um deles será o meu ungido. Você vai ungir. E lembra lá que Samuel foi visitar Jessé na sua casa. Quando ele viu Eliabe, o filho mais velho, ele lembrou lá da escolha de Saul, porque quando Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel, Saul era o mais alto, né? Se você leu 1 Samuel durante a semana, você viu que Saul era o mais alto, que os outros batiam só no seu ombro, que ele era forte. Quando Samuel foi na casa de Jessé e viu o mais velho, falou, é esse. Não, está no mesmo naipe ali, no mesmo, né? Mesma linha ali de sucessão ali de Saul. Mas Deus falou, não julgue pela aparência. E aí foi até chegar em Davi. E Davi então, aquele menino magrinho, mirrado, né? Ele foi escolhido como rei de Israel. Em 1 Samuel 16:13 diz assim, Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel 16:13. Sabe o que é interessante? É que nesse mesmo instante, o Espírito que estava em Saul sai e passa a habitar agora em quem? Em Davi. É o mesmo Espírito. Mas eu tenho certeza que naquele instante, Saul, ele percebeu que algo estranho tinha acontecido com ele. O Espírito de Deus havia primeiro se apoderado dele e ele sentiu força. Se você leu 1 Samuel, você viu que Deus usou Saul pelo seu Espírito. E ele foi lá e lembra que o exército estava subjugando uma cidade, os amalequitas estavam subjugando uma cidade, e eles pediram ajuda. E o que o exército amalequita falou? Olha, eu quero que todos vocês tirem o olho direito de vocês, seu olho, um dos seus olhos. Vocês vão ficar cegos, para vocês se submeterem a nós. Mas Saul, ouvindo isso, o Espírito Santo
habitou nele, foi lá e, não, vamos fazer diferente, vamos guerrear. Mas aquele Espírito Santo que deu força para Saul já não estava mais nele. Deus tirou dele e deu para Davi. E não existe uma coisa pior para um líder que não tem o Espírito de Deus. Um líder, uma pessoa que lidera a sua casa, uma pessoa que lidera um ministério, não tem coisa pior para uma pessoa que lidera em liderar sem o Espírito de Deus. Gente, uma coisa que nós precisamos entender é que o mundo, ele é regido por espíritos. A gente precisa entender que nós estamos em luta, em guerra. E que essa guerra ela é travada no campo espiritual. Em Efésios 6,12, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra. E essa guerra é travada espiritualmente. Sabe, esposa, quando seu marido faz algo que lhe irrita, não é o seu marido, muitas vezes ele está sendo usado. Mesma coisa, marido. Muitas vezes você se irrita com a sua esposa, talvez ela esteja sendo usada pelas regiões espirituais. E essa guerra é travada, sabe como? Nas regiões espirituais. É você orando, você está estando cada vez mais perto de Deus. Sabe, mãe, o seu filho que não lhe obedece, que quer fazer a vontade dele, é nas regiões celestiais que você vai lutar. Não é brigando, não é chamando a atenção dele toda hora. Ele só vai ouvir uma pessoa ali, blá, 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 blá. Mas se você ora... Gente, quantas coisas, quantas batalhas nós já não vencemos orando. Lá de madrugada, quando você acorda do nada. Não sei se já aconteceu isso com você. Você acorda do nada. Aí falei, poxa, acho que eu estou com insônia. Não, é Deus que está te acordando, vai orar. Vai lá, sai do seu quarto, vai lá para a sala, se ajoelha e ora, converse no secreto com o Senhor. Não é por acaso que Ele lhe acorda, não. Ele quer conversar com você, quer ouvir você. Ele sabe quais são as suas lutas. Em Levítico 19:31 diz: não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E hoje, de vez em quando, você vai no centro, né? Tem lá, consultamos tarô e não sei, cartas, né? Um monte de coisa lá. E tem gente que se diz crente, que vai fazer essas coisas. Ontem mesmo a gente foi no SPA lá do Alvorada. E a gente estacionou bem em frente a um... O que é aquilo lá? Centro Espírita. Várias pessoas chegando lá. E ali, depois a gente vindo para casa, a gente viu muitas pessoas indo para onde? Lá para aquela igreja universal, lá no Constantino. Um monte de ônibus, caravana, um monte de gente. Será que eles estão buscando a Deus? Será que eles estão buscando lutar nas regiões celestiais? Ou eles querem ouvir algo que vai futuramente... Eles acham que futuramente vai melhorar a vida deles. Temos que ter cuidado, gente, com o que a gente faz, principalmente nos momentos que a gente estiver só, principalmente quando a gente estiver com esse aparelho aqui. Homens, principalmente, quando estão com esses aparelhos aqui, tendem a ver coisas que desagradam ao Senhor. Muitas vezes... as mulheres, as meninas, as jovens, escutam de um cabra safado por aí, dizer que você é tão linda. Começam a comentar no seu status, né? E você se agrada disso. Mas não vem de Deus. Tomem cuidado. Deus então se apoderou de Davi, o espírito que havia se apoderado de Saul, saiu de Saul, foi para Davi. E quando ele foi ungido, esse espírito veio então para Davi. A Bíblia diz que Deus trocou o coração de Saul e o seu espírito saiu e foi ter com Davi, foi ficar com Davi. Isso está em 1 Samuel 16, do 13 ao 14. Agora deixa eu lhe falar, se você é de Cristo mesmo, se é cristão, se você quer fazer a vontade do Senhor, deixa eu te falar, o Espírito Santo está em você. Esse mesmo Espírito, lembra aquele mesmo Espírito que estava em Saul, que usou Saul poderosamente? Está em você. Você também tem esse espírito. Mas tem uma diferença.
o Espírito não sai mais de você. O Espírito, quando você peca, ele não vai sair de você. Algumas igrejas falam que no momento que o casal vai ter a sua intimidade, olha só o que essa igreja diz. Eles falam que o Espírito Santo sai do casal, fica de costas lá na parede, enquanto o casal está lá, na intimidade deles. Isso é heresia. Cuidado. O Espírito Santo, ele está em você. Ele não vai sair de você. E ele vai se entristecer com você se você desobedecer ao Senhor. E ele vai se calar quando você deveria falar. Ele vai se calar e vai se entristecer. Quando nós obedecemos e nos submetemos ao Espírito, como 1 Samuel diz, nós vamos ter força e vamos lutar contra Satanás e seus anjos nas regiões celestiais, na oração, através da oração, da palavra do Senhor. Esse guia aqui vai ser o seu grande amor. Você vai amar o Senhor porque você aprende que estas palavras que Ele nos deu é quem vai nos levar a Jesus e a viver como Ele nessa terra. E Deus, Ele usa esse Espírito Santo que está em você para servi-lo, para que você cumpra o propósito do ministério que você foi chamado. Muitas vezes a gente vem para o ministério, poxa, dia de sábado, né? Ó vida, ó céus, o que eu vou fazer no ministério hoje? Eu não sei, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. Poxa, mas eu vou assim mesmo. Vá. Mas ore para que o Senhor faça que nem lá em Êxodo. Êxodo 35 fala que, olha só, Êxodo 35, versículo 30 ao 35 diz assim: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Esse é o Espírito Santo de Deus. Esse é que vai ajudar você a fazer o melhor no seu ministério, a você trabalhar, mesmo você não sabendo, Deus vai usar você. O Espírito Santo vai lhe capacitar, mas você precisa pedir, você precisa, Senhor, falar para o Senhor. Gente, eu vim para cá, para a igreja, há 15 anos atrás. Eu não sabia trocar uma tomada, eu não sabia fazer várias coisas, que com a igreja me ajudando, o Espírito Santo me capacitando, hoje eu sei fazer. Hoje eu já arrumo até a máquina de lavar. Se quebrou a sua máquina, fale comigo. A minha máquina já quebrou tanto, que ela não aguenta mais. Lá vem ele de novo. Eu arrumo a máquina de novo. Tá caro, né, a máquina, gente? Uma coisa que eu não aprendi ainda foi a consertar a geladeira, mas eu vou aprender também. A minha já quebrou 2 vezes. Aí eu tive que pagar. Mas sabe, Deus nos ajuda. E também tem alguns recursos extras que Deus nos deu aí, né? Tem o YouTube, né? Tem o ChatGPT agora. E aí você vai e trabalha, pede ajuda do Senhor. A gente vai fazer aquilo que Deus quer, gente, se a gente tiver intimidade com Deus, se a gente tiver vontade e o desejo de fazer a vontade de Deus. Em Salmo 51, Davi peca, né? Com Batseba. Lembra lá que Davi, ao invés de ir para a guerra, ele tirou férias, aí fez besteira. Baixou a guarda, levou um soco no queixo, caiu em pecado com Batseba. E o pior, que para esconder, ele mandou trazer Urias, marido de Batseba, para ele vir ter relações com ela, para que ela mostrasse que ela estava grávida dele. Mas o cara era tão fiel que ele não foi dormir com a mulher, ele dormiu no palácio com os soldados. E aí Davi teve que matar
Urias, colocando ele na linha de frente. E em Salmo 51, mostra o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe aquele seu pecado que ninguém sabe? Deus sabe. O Espírito Santo sabe. E se você não se arrepender como Davi se arrependeu em Salmo 51, você ainda está em condenação, você está em pecado ainda. Nós precisamos nos arrepender. Porque mesmo Davi, tendo traído, engravidado e matado o marido de Batseba, ninguém sabia mais, mas Deus sabia. E ele manda um profeta ir lá com Davi falar e afrontá-lo. E mostrar, fala a ele, olha Davi, você traiu a confiança do Senhor. Você matou um homem inocente, um homem fiel ao reino, fiel ao seu reinado. E você matou. O Espírito Santo sabia e confrontou ele através do profeta. Mas sabe que a diferença entre Davi e a maioria das pessoas é que Davi se arrependia verdadeiramente. E ele se arrependeu. E ele se arrependeu, ele se ajoelha e fala, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, somente a ti, Senhor, eu pequei. Em Salmo 51 diz, fala essa oração de Davi. E sabe o que ele fala? Por favor, Senhor, não tires de mim o teu espírito. Não tires de mim o teu espírito. Porque ele sabia que o Espírito Santo Deus colocava, mas também tirava. No Velho Testamento, o Espírito Santo ainda não tinha vindo para a terra como hoje está. Hoje o Espírito Santo, como falei, ele não sai de você mais. Lembra que Jesus veio, quando ele veio, ele falou, e ele falou para os seus discípulos, olha, não saiam de Jerusalém, porque vocês irão receber algo muito especial. E eles obedeceram e não saíram. E quando Jesus, ressuscitado, apareceu novamente para os discípulos, ele falou, recebam o Espírito Santo. E ali eles receberam esse Espírito, e eles começaram e tiveram uma missão, né? Vão espalhar o Evangelho, pregue o Evangelho a todas as criaturas, ensinando-os a obedecer, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus enviava o seu Espírito na época do Velho Testamento, e tirava. Hoje não. Hoje Deus, se você faz o que em João diz, que você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, crer nele de todo o seu coração, como diz Romanos 10, 9, se você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está selado. Em Efésios 1,13 diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1,13. Vocês estão selados. E a partir do momento que você tem esse selo não pode ser mais rompido. Você não perde a salvação, porque você confia em Cristo. Confia de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, todo o seu entendimento. Romanos 8, do 38 ao 39, é um verso incrível, que fala assim, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está em Cristo Jesus, nada pode separar você do amor de Deus, nada vai tirar o Espírito Santo de você, nada vai tirar a sua salvação. Muitas pessoas se perguntam, mas será se eu tenho Jesus? Como que eu vou saber se eu tenho Jesus? Pela sua obediência, pelos seus frutos. Jesus fala, pelos frutos vocês conhecerão, vocês saberão. E eu queria falar nisso, no terceiro princípio. O terceiro princípio importante para você é confie na fidelidade de Deus em sua vida. Confie na fidelidade de Deus na sua vida. E isso é uma promessa de Deus, gente. Confiar nessa promessa dele é importante. Olha só o que Jesus fala.
que é necessário você confiar. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Ninguém. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode arrancar você de Jesus. Ninguém. A Bíblia nos explica porque alguns que se diziam cristãos faziam várias coisas. Alguns até faziam milagres, né, sinais, maravilhas. E diziam: eu sou de Cristo, mas hoje vivem em pecado, abandonaram Cristo. Sabe por que acontece isso? Não entendo por que essa pessoa, cara, ele era incrível, era um cristão incrível, agora não é mais cristão. Será se ele era mesmo? Jesus fala que eles não eram, eles estavam ali, mas não eram. Eles nunca foram do corpo de Cristo verdadeiramente. Lembra de Judas? Andava com Jesus, fazia milagres, acontecimentos, várias coisas. E provavelmente era um administrador das finanças, muito bom. Cuidava do dinheiro do ministério de Jesus. Mas ele era totalmente voltado às coisas terrenas. Só olhava para agora. E muitas vezes nós vemos pessoas assim. Só olham para aqui e agora. Eu quero ter o conforto, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, quero ter o melhor tudo. E se esquecem que a gente está vivendo para Cristo e que as coisas celestiais são mais importantes que qualquer outra coisa aqui. Em Juízes 15, do 12 ao 15, diz assim: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Isso fala sobre Sansão. Sansão então disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo, entregá-los na mão deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimadas, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ele matou 1000 homens. O que esse versículo tem a ver? Tem a ver que, mais uma vez, que antes Deus ungia as pessoas com o Espírito. E hoje Ele unge com o seu Espírito, mas não dessa forma. Ele dá o seu Espírito. Ele faz com que o seu Espírito Santo repouse sobre você e que você não perde mais. E Sansão viu que ele estava em posse do Espírito, novamente. E ele matou mais de 1000 homens naquele dia. Quando você tem o Espírito Santo, você tem força, gente, no Senhor. E fazemos muitas coisas que achamos que não podemos fazer. Achamos que não somos capazes, mas o Espírito Santo nos capacita, nos dá força e nos ajuda em todas as coisas. CENIB Programação. Muito bem. Agora vamos ver se você está afiado na leitura dessa matéria. Peço que você fique de pé. Descansa um pouquinho aí a cadeira. E hoje o nosso quiz vai ser de uma forma diferente. Peço que você forme um trio aí. E já escolha a pessoa 1, 2 e 3. Já escolheram? Então, hoje nós vamos fazer o nosso quiz de forma diferente e em movimento, como se nós estivéssemos descendo uma montanha russa. Então, se você acha que a opção, a letra A é a correta, você vai levantar a sua mão e vai descer como se estivesse descendo na montanha russa, assim como minha colega está fazendo. Isso. Se você achar que a opção é a letra B, então você vai apertar os cintos. Aperta o cinto aí da montanha russa.
Quem já foi na montanha-russa? E se você achar que é a opção letra C, você vai fazer curva acentuada. Como é que é, colega? Estica aí o braço, uma curva acentuada. Muito bem. Então vamos lá. Entenderam? Vamos só recapitular. Opção A, mãos para cima, como se estivesse descendo na montanha-russa. Opção B, aperte os cintos. E opção C, curva acentuada. Agora sim. Vamos para a primeira pergunta. Quem foram os pais de Samuel? Opção A, Jeroboal e Penina. Opção B, Eucana e Ana. E opção C, Eucana e Penina. Qual é a opção? Ih, tô vendo gente em dúvida aí, hein? A, B ou C? Faça um movimento aí. E aí, colega? E a resposta correta? Opção B. Muito bem para quem apertou os cintos. Vamos para a segunda questão. Samuel era ajudante de qual sacerdote? Opção A, sacerdote Finéias. Opção B, sacerdote Eleazar. Opção C, sacerdote Eli. Qual é a opção? Eita, tem gente em dúvida, né? Qual é a opção, colega? Opção C, muito bem, para a curva acentuada. E vamos para a terceira pergunta. Qual foi o motivo do povo de Israel querer um rei? Opção A, se aparecer com as outras nações. Opção B, eles queriam um guia espiritual. Opção C, ter uma pessoa influente comandando o povo. E aí, qual é a sua montanha-russa? Como é que você vai descer? Muito bem, opção C. Opção A. E a nossa última pergunta de hoje é: qual era a profissão de Davi? Opção A, carpinteiro. Opção B, pescador. E opção C, pastor de ovelha. Essa tá dada, né, gente? E aí, colega, o que você acha? Opção? Cadê o movimento, gente? Opção C, pastor de ovelhas. O que a gente pode perceber com esse quiz? A montanha-russa, ela tem muitos movimentos inconstantes. E nós não devemos ser inconstantes, mas devemos ser constantes no ensino da palavra. E vamos de aula. Palma, gente. Bora acordar. Ai. Isso é verdade. A gente precisa ser constante no ensino da palavra. Por isso que, quando eu comecei a aula, eu dei parabéns para você que chegou aqui para estudar. Você está começando muito bem, mas eu espero do fundo do meu coração que você termine muito bem. Porque durante 6 semanas, acontece várias coisas. Acontece ou não acontece? Acontece um monte de problema, né? Para você não estar aqui. Não dê vazão para isso, para esse sentimento ruim. Não dê ouvidos para o que Satanás está falando para você. Ouça a voz do Senhor. Persevere. No final das 6 semanas, eu quero ver aquela lista lá com as notas só aprovado. Não quero ver ninguém reprovado. Aprovado. E não é só aprovado no CENIB, não. Mas é aprovado por Deus. Um coração dedicado ao Senhor. Tá, chegamos naquela parte que o Ricardo acabou de falar, né? Que o Espírito de Deus, ele tomava uma pessoa, ele ungia aquela pessoa ali para quê? Para uma atividade específica. O Espírito Santo tomou Saul para ele o quê? Para ele reinar sobre o povo. Só que ele desobedeceu e esse Espírito foi tirado. E aí ele explicou, né, para a gente, porque em muitas igrejas falam assim, olha, você vai perder a salvação, o Espírito Santo vai sair de você. Ele falou, acabou de falar, Efésios 1:13, que quando a gente creu no Senhor Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E nunca mais, se você entregou sua vida para Jesus,
o Espírito Santo habita em você, nunca mais, escuta o que eu estou te falando, nunca mais você vai deixar de ser filho de Deus. Você vai errar nesse tempo todinho aqui? Vai, nós vamos errar. O Senhor vai nos corrigir. Na aula passada, a Marli falou sobre disciplina, né? Quando a gente errar, o Senhor vai nos disciplinar. Não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem, para que a gente volte a obedecer a Deus. Mas o Espírito Santo não vai sair de você. Você que tem filho aí, se seu filho errar com você, você vai deixar de ser mãe dele? Quantos dos nossos filhos erram, né? A gente fica chateada, a gente se entristece, mas ele deixa de ser seu filho? Por mais que você fale, você não é mais o meu filho, ele vai deixar de ser seu filho? Não vai, isso nunca vai mudar. Uma vez que ele é teu filho, nunca isso vai mudar. E uma vez que você se tornou filho de Deus, nada pode tirar você das mãos de Deus. Esse versículo que o Ricardo deu é lindo. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Nós somos filhos dele. Se entregamos realmente a nossa vida para o Senhor Jesus. E a gente não pode perder a nossa salvação. No Antigo Testamento a gente vê muito isso, né? O Espírito se apoderava de uma pessoa para uma missão. Lembra lá do tabernáculo? Quando foi construído o tabernáculo, que ele ungiu, o Espírito Santo entrou lá numa pessoa, Bezalel, eu acho que é o nome dele, para dar destreza para ele construir. O Senhor capacitou aquele homem através do seu Espírito para uma missão específica. Isso é diferente de nascer de novo, nascer do Espírito. Nascer do Espírito é quando a gente se arrepende do nosso pecado, crê na obra redentora do Senhor Jesus e a gente entrega a nossa vida. Nós somos selados com o Espírito Santo e aí nós nascemos do Espírito e nada mais pode mudar isso. O Espírito Santo só veio para cá, para a terra, e foi dado ao homem depois da ressurreição de Jesus. Você que é lá, que veio da matéria de 1 Coríntios, nós falamos muito sobre isso, né? Que a ressurreição de Jesus muda tudo. A ressurreição de Jesus, ela nos dá a garantia da nossa salvação. Da dívida, a nossa dívida foi paga. O pagamento de Jesus foi aceito. Está claro isso? A gente pode perder a salvação? Quando você errar, eu já ouvi, aqui na igreja, eu já ouvi. Essa semana eu não meditei direito. Se Jesus voltar hoje, eu não subo. Então quer dizer que você vai para o céu por seu mérito? Você vai para o céu por causa de que você é bonzinho? Sim ou não? Não. Sabe por que a gente vai para o céu? A gente vai desfrutar uma vida ao lado do Senhor Jesus? Por causa de Jesus, a obra redentora dele. Quando a gente começa a achar que eu estou muito legalzinho com Deus, porque eu estou meditando, estou orando, então Deus está me aceitando. Não, Deus só nos aceita por causa da obra redentora de Jesus. É por causa de Jesus que nós vamos ao céu. É por causa de Jesus que você tem o Espírito Santo hoje. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes não. Sabe qual é a grande arma que Satanás usa para um filho de Deus paralisar? Sabe como é o nome dessa arma? Medo. Medo. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Eu tenho medo de perder a minha salvação. Eu tenho medo de tal coisa. E você fica paralisado e você não cumpre a missão que Deus te chamou para cumprir por causa do medo. Lembra lá o Saul? Porque ele ficou com medo do povo, do exército se dispersar. Ele foi lá, desobedeceu a Deus por causa do medo. E na nossa vida não é diferente. Em Hebreus 11:13 diz bem assim. Fala dos nossos irmãos do Velho Testamento. Ele fala assim, todos estes que viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos aqui nessa terra. O que está dizendo esse versículo, né? Que os nossos antepassados, nossos irmãos, eles tinham essa promessa de que Jesus viria. Só que eles foram fiéis até a morte, mas eles viram essa promessa? Eles não viram, mas eles creram. A gente é privilegiado, porque a gente viu, porque a gente conheceu Jesus, porque a gente conhece Jesus, porque o Espírito Santo agora habita em nós. Isso é maravilhoso. Então, nós não precisamos ser guiados pelo medo. Eu tenho medo de perder minha salvação. Não tenha. A gente precisa, sim, se analisar. Cara, será que eu estou obedecendo a Deus? Será que a minha vida está rendendo glórias a Deus? Nós aprendemos na matéria de alicerce, foi a primeira matéria do ano, que tudo que a gente faz deve ser para glória de Deus. Se você está aqui no CENIB hoje de manhã, enfrentando o calor, o sono, o cansaço, as dificuldades, isso é para
glória de Deus. É para a glória, não é para a sua glória, não é para a glória dos professores, para a glória da igreja, não. É para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, nós devemos render glórias ao Senhor. E a gente não pode ser guiada pelo medo. Porque quando a gente começa a viver uma vida guiada pelo medo, a gente não dá glórias a Deus. E pelo contrário, a gente se afasta do caminho que Deus tem para a gente. Olha só o que fala em 1 João. Vou levar o versículo de 1 João. 1 João 4:4. Filhinhos, Deus já chama a gente de filhinhos, né? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O verso 5:4 diz bem assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus, Deus o protege e o maligno não atinge. Por que eu estou lendo esse versículo aqui? Porque às vezes a gente tem medo, né? Espíritos demoníacos, né? Ai, alguém demoniado na tua frente sai correndo. Ai, meu Deus, o demônio. Não deveria ser assim. Nós vencemos o maligno, nós temos o poder de Deus sobre nossa vida. Nós carregamos o Espírito Santo, somos portadores do Espírito Santo. Olha que força poderosa é essa. A gente não pode ter medo do maligno. Lógico que a gente deve vigiar a nossa vida, né? E a Bíblia fala, né? Que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Eu tenho que vigiar a minha vida e você também tem que vigiar a sua vida. Mas a gente precisa estar firmado na palavra de Deus. Sabendo o que Deus quer da gente, quem Deus é. Quem Deus é. Anote aí o quarto princípio. Esteja bem com Deus e Satanás não terá vez em sua vida. Esteja bem com Deus e Satanás não terá vez em sua vida. Termine de anotar, olhe para mim. Esteja bem com Deus e Satanás não terá vez em sua vida. Já? Sabe o que é estar bem com Deus? Você sabe? É você confessar os seus pecados. A gente não peca todo dia? É você diante de Deus confessar os seus pecados. Se tem coisas que você precisa confessar para um líder espiritual, faça isso. É você estar conectado com Deus, meditando, orando, buscando a orientação do Senhor. Isso é estar bem com Deus. Quando a gente está bem com Deus, a gente não tem medo das coisas, não. A gente é meio doido mesmo. A gente faz loucuras pelo Senhor. E Satanás não tem vez na nossa vida. Quando vem um ataque, você consegue perceber, cara, isso aqui é o diabo querendo me atacar. Mas eu não vou deixar, não. Então, a gente precisa estar bem com Deus. E Satanás não vai ter a vez em nossa vida. O que aconteceu com Saul? O Espírito de Deus saiu de Saul e Deus permitiu que um espírito maligno o atormentasse. Deus permitiu isso. E esse espírito maligno que o Senhor permitiu que atormentasse Saul foi com um propósito. Lembra lá que Davi foi ungido, Samuel ungiu Davi como rei, mas como que Deus ia fazer com que aquele pastorzinho de ovelhas, que gostava, né, de louvar o Senhor, gostava de brincar com baladeira, né, gostava de tocar uma harpa, como é que esse jovenzinho ia entrar no palácio do rei Saul? Foi através desse fato na vida de Saul, porque Saul começou a ser atormentado por um espírito demoníaco. Um dos seus conselheiros falou assim: olha, sabe o que seria bom? Toda vez que Saul for atormentado, alguém deve tocar uma harpa para ele. Isso vai acalmar o coração dele e esse espírito vai embora. Mas quem será que vai tocar uma harpa para ele? Aí alguém diz assim: ei, eu conheço alguém. Tem um filho do Jessé, parece que é o mais novo. Ele toca a harpa. Que tal a gente ir lá com o Jessé chamar esse filho dele? Quem sabe ele venha para tocar a harpa. Deus, ele usa os seus métodos e as suas estratégias para cumprir o seu plano. Foi assim que Davi conseguiu acesso ao palácio. E daí começa uma grande história. Davi vai para o palácio do rei Saul, toca a harpa, o Saul gosta dele, e nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso. Mas o que a gente precisa entender aqui? Que Deus, ele tem os seus métodos, as suas estratégias para cumprir o seu plano. Lembra lá da vida de José? O que Deus fez na vida de José?
ele permitiu que José fosse vendido como escravo, né? Ele foi trabalhar lá na casa do Potifar, foi acusado injustamente, foi para a prisão, e da prisão ele foi para o palácio e se tornou governador do Egito para salvar o povo de Israel. Tinha ou não tinha propósito tudo isso? Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes quando a gente está passando pelas provas de Deus, a gente não entende que aquilo tem um propósito, que lá na frente isso vai gerar salvação e libertação, não só para a gente, mas para o povo de Deus, para todo o povo de Deus. Lembra lá do Daniel, aquele moço bonito, inteligente, né, que foi levado como escravo, cativo para a Babilônia. Deus o tornou primeiro-ministro, mas ele teve que passar por várias provas. Lembra lá da Esther, aquela camponesa, ficou sem pai, sem mãe, né? Teve uma festa lá no Palácio do Rei, uma confusão, a rainha não quis se apresentar lá, tirou a rainha e precisava ter um concurso de beleza. E quem ganhou o concurso de beleza? Esther. Esther se tornou rainha, mas ela se tornou rainha por quê? Porque lá na frente ela ia salvar o povo do extermínio. Tinha ou não tinha propósito de Deus nisso? Tinha. Você acha que Deus não tem propósito na sua vida? Ele tem propósito na sua vida. As dificuldades que a gente passa, se você estiver prestando atenção, é com um propósito, não somente de salvar você, mas salvar a sua família, salvar o povo de Deus, trazer libertação. Sabe o que a gente precisa, meus irmãos? Salmo 125:1 diz: a gente precisa confiar no Senhor. Nada saiu do controle da mão de Deus. Salmo 125:1 diz bem assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quem é que não se pode abalar e quem permanece para sempre? Os que confiam no Senhor. Lembra lá da música? Você sabe essa música? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confie no Senhor e na obra que Ele tem na sua vida. Anote aí. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tudo que Deus faz, anote aí. Não é o princípio ainda. Só em cima desse contexto aí. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Notou? Olhe para eu. A Aline me procurando. Vamos revisar aqui nossos princípios? Qual é o primeiro princípio? Gente do céu, de novo. Filhos obedientes, fantásticos. O segundo. Terceiro. Quarto. Nós estamos agora na vida nós entramos agora na vida de Davi. Já voltei, Aline, para cá. Nós entramos na vida de Davi agora. Como a Simone trouxe, como que Davi iria chegar dentro do palácio, né? Eu acho interessante esse contexto aqui que o Senhor traz, que através da música. Por quê? Porque Deus permitiu um espírito na vida de quem? Um espírito bom ou ruim? Um espírito maligno na vida de Saul. E através disso, Deus trouxe Davi para dentro do palácio. Através da música. Porque aquela música iria acalmar o chefe deles. Iria acalmar o rei. Sabe a importância da música na vida do cristão? Vocês têm noção disso? Quando a gente está aqui no louvor, começa com o louvor o quê? Agitado, aquele louvor que vai trazendo o povo animado. Antes da palavra de Deus, antes do pastor subir para pregar, vem um louvor o quê? Mais calmo, mais suave, para que você já vá ali quebrantando seu coração, vá ali se rendendo. Há uma importância muito grande na música, mas Satanás sabe disso. Satanás, ele conhece essa importância que a música tem na nossa vida. E sabe aquelas músicas assim que ficam marcando ali na nossa cabeça? A gente foi, sexta-feira, a gente saiu aqui do nosso encontro da visão e a gente foi lanchar. Eu, minha família e a família do Ricardo. E a gente estava numa lanchonetezinha e estava tocando uma música que eu já estava até fazendo o gesto da Simone já.
Bilu, bilu, bilu. Mano, aquela música, ela fica na cabeça. Não sai. Por quê? Satanás, ele conhece e ele usa isso de estratégia. Porque aquilo vai entrando no nosso ouvido. E vai entrando no nosso coração também. Muitas vezes não tem nada a ver. Essa é a desculpa do diabo. Tem nada a ver, só um bilu, bilu. Eu só sei essa parte da música, que era só o que tocava. Chamei a irmã lá, né, a dona lá, eu falei, dá para trocar essa música aí? Era uma conhecida nossa. Dá para trocar? Ela colocou uma música cristã. Eu não estava entendendo a música, porque o bilu, bilu estava lá na minha cabeça ainda. Eu não estava entendendo a Simone Marli, essa música aqui. Gente, eu não conseguia entender. Satanás, ele tem esse poder de, através da música, entrar na nossa mente. Assim como Deus, ele também usa a música para acalmar o nosso espírito. Quantas vezes você não já esteve em casa angustiado, triste, sem vontade de cantar uma bela canção? E você ouve, coloca um louvor lá, coloca uma música, e aquilo ali vai acalmando o teu espírito. Não é verdade? Isso já aconteceu muito comigo. Então, Satanás, Deus, ele age dessa forma, através da música, para acalmar a nossa vida e falar conosco também. E foi assim na vida de Saul. Lá abra sua Bíblia, 1 Samuel 16, 18. 1 Samuel 16, 18. Anote aí essa referência. Ele diz assim, o servo lá de Saul diz assim, olha, eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar bem. Ele é forte, é valente, homem de guerra, sábio, sabe falar bem, é de boa aparência e o Senhor é com ele. Se atente para algumas qualidades aqui na vida de Davi. Não era só Saul que era o bonitão, o mais alto da galera, 2 metros e sei lá quanto, de boa aparência, o mais bonitão lá da época. Não era só ele. Davi também tinha algumas qualidades, muitas qualidades possíveis. E uma delas, o Senhor é com ele. Gente, está falhando também. E Rose, está me cortando já, Rose, assim na tora mesmo. E agora a gente vai entrar na nossa 5ª qualidade. Anote aí. Desenvolva habilidades e intimidade com Deus. Desenvolva habilidade e intimidade com Deus. Essa é a nossa 5ª qualidade. Já anotou? Desenvolva habilidades e intimidade com Deus. Você já anotou? Agora você vai, levante, por favor. Fique de pé depois que você anotar. Faça a dupla. A gente vai se atentar para um ponto aqui muito importante dessa passagem. Alguém lembrou de Davi. Alguém chegou lá e falou, olha, eu conheço uma pessoa. Fique de pé se você já terminou de anotar. Você vai virar para essa pessoa do seu lado e você vai falar habilidades que você tem. Marli, tem uma habilidade nenhuma? Tem. Deus lhe fez com habilidades. Davi, ele tinha algumas habilidades que foram destacadas aqui. Tocava bem, é forte, é valente, homem de guerra, ele era sábio, sabia falar bem, era de boa aparência e o Senhor era com ele. Fala aí para a pessoa do seu lado, pergunte aí dela, irmão, qual a sua habilidade assim que você vê claramente na sua vida? Fale aí para a pessoa do seu lado. Converse aí com ela. Qual habilidade você tem que você pode se destacar por essa habilidade? Eu sou muito comunicativa. Apesar de eu ser tímida, tem gente que não acredita, mas eu sou muito tímida. Mas eu sou muito comunicativa. Todo mundo fala isso e eu acredito. Será que é verdade? É verdade, Beth? Sou comunicativa? É, né? As pessoas falam que eu sou comunicativa, então é uma habilidade. Pode sentar já. Eita, já estão marcando ali a cantina já, uma pizza. Já pode sentar, gente. Eita, já estão marcando almoço. Já pode sentar. Pode sentar já, gente. Acabou essa parte.
Assenta já. Você viu que você tem habilidade? Você conseguiu ouvir aí algumas habilidades daquela pessoa que está aí próximo de você? Nós temos habilidade. E Davi, ele foi reconhecido por ter essas habilidades. E é muito importante que a gente conheça habilidades. O que a outra pessoa sabe fazer. Aquilo pode agregar dentro da família de Cristo, dentro do corpo que é a igreja. Então, é muito importante que você conheça habilidades das pessoas. Vamos abrir nossa Bíblia. Já estou com a Bíblia aberta, na verdade, né? Anote aí, 1 Samuel 17. Abra aí, se você fechou. 1 Samuel 17. Do 1 ao 10. A gente vai fazer essa leitura. Davi, ele foi levado para dentro do palácio. Jessé mandou alguns presentes, porque Jessé era muito astuto. Mandou alguns presentes, Davi foi bem aceito. Davi, ele aprendeu muitas coisas ali dentro do palácio. O objetivo dele ali era tocar para o rei. Mas ele também foi fazer algumas coisas. Podemos dizer que Davi tinha 2 empregos, não é verdade? Davi, ele tocava quando Saul não estava muito bem, ele ia lá, tocava, acalmava o coração de Saul. E ele também trabalhava outras coisas ali dentro do palácio. E ele foi crescendo e foi se desenvolvendo ali na leitura do versículo 16. Vocês vão ver isso. Davi, ele foi crescendo, foi desenvolvendo habilidades ali dentro, mais ainda, e foi se tornando muito mais próximo do rei. Lá em 1 Samuel 17, do 1 ao 10, a gente vai ler agora, tem um fato muito importante, que é pelo qual nós conhecemos Davi. Essa é uma das historinhas contadas no Nova Infantil, no Nova Kids, que é uma das histórias, os fatos pelo qual Davi teve esse destaque ali dentro, já trazendo tudo para o propósito que Deus tinha na vida dele. Lembra do que eu pedi para vocês anotarem no início? Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Vamos ler 1 Samuel 17. Acompanhe aí na sua Bíblia. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acompanharam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, proporcionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocupavam uma colina e os israelitas a outra. Se a sua mente é imaginativa igual a minha, já vá visualizando aí essa imagem. Estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Gente, esse homem era muito forte. A arte da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelã. Depois você pesquisa no Google para saber como é que é, tá? E sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à sua frente. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio todas as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. O povo de Israel fez o quê? Vamos nos juntar aqui, fazer um em cima do outro aqui para ficar maior do que ele e vamos avançar. Eles fizeram isso? Temeram na base. Temeram total. Quem vai lutar contra esse homem? E aí entra uma arma muito grande que Satanás usa contra nossas vidas, que é o medo. Simone deu até uma pinceladazinha antes. O medo é algo
paralisa. E muitas vezes o Senhor nos manda fazer alguma coisa e por causa do medo nós não conseguimos executar. Você tem algum medo aí? Pense aí. Eu tinha 2 medos. Eu tinha medo de defunto, de verdade. Eu até ia em velório, mas não tinha quem fizesse eu olhar. De noite eu ficava, parecia que a pessoa ia levantar-se. Tinha muito medo, você não tem noção, não. Eu dormia toda encapada, porque eu tinha medo de ele vir por baixo da cama, assim, ó, e puxar no meu pé. É um medo. Já fui liberta disso depois que eu aceitei Jesus. Eles não voltam. Mas são medos. E esses medos, eles o quê? Nos paralisam. Mas o Senhor levantou uma pessoa que não tinha medo. E esse é o nosso 6º princípio. Esteja em paz diante de Deus e dos homens. Esteja em paz diante de Deus, 6º princípio. E dos homens. Davi, ele tinha esse coração em paz com Deus. Por que Davi tinha esse coração em paz com Deus? Lembra lá do versículo que a gente leu, 1 Samuel 16, 18? O finalzinho ele diz assim, quando aquela pessoa lembra de Davi, o finalzinho do versículo ele diz assim: o Senhor é com ele. Se o Senhor é com você, se o Senhor é comigo, o que eu vou ter diante de tudo isso? Paz. A certeza de que o Senhor, Ele está na minha frente. Deus, Ele age através dessas coisas para o nosso bem. Em cima disso aqui, a gente vai colocar Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25, ele diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Marli, o que tem a ver Hebreus com tudo isso? O medo, ele faz com que a gente o quê? Se afaste. Muitas vezes o quê? Se esconda. E o Senhor vem falando, como igreja, nós temos uma importância muito grande de nos encorajar uns aos outros. Você, no seu GA, você sabe o medo de alguma pessoa no seu GA? Um temor que aquela pessoa tem ali? Cara, eu tenho medo de não ir para o céu. Eu tenho medo de desagradar a Deus. Quando você sabe, você consegue ajudar aquelas pessoas. Você consegue encorajá-las para que elas não desistam. Então é muito importante, porque o medo ele tem essa finalidade de nos paralisar. E quando a gente luta como família contra isso, é muito mais fácil. Gente, a gente já viu aí o background da vida de Davi, já entramos na história de Davi e estamos vendo, vamos começar a ver agora como Davi vai ser moldado, né, ao caráter de Deus. E sabe o que é mais incrível que você só tem aqui no CENIB? É que Davi, quando foi chamado para servir, e finalmente ele se voluntaria, acontece algo incrível. Ele derrota um gigante. E nós, gente, do CENIB, nós temos cenas inéditas desse acontecimento. Rose, coloca pra gente o vídeo do exato momento em que Davi enfrenta Golias. Gente, sempre sobra pro caçula, né? Meu pai me acordando 10 horas da madrugada pra ir levar comida pros meus irmãos. Se é eu lá, duvido que levariam pra mim. Mas beleza, vamos lá, né? Tô indo lá levar os pãozinhos pra turma. Meu pai pediu pra deixar as ovelhas com o Gerson hoje, ele é novo lá na fazenda. Então já falei logo, se perder uma ovelha, vira churrasco, pra ele ficar esperto, né? Gente, eu trouxe uns pão e uns bolos de fubá aqui pro pessoal e tô ouvindo um cara folgado gritando com todo mundo ali. Vamos ver o que tá pegando. Gente, eu não tô vendo isso, sério. Tudo marmanjo velho barbado aqui, com medo do mano ali. Cara folgado, a bexiga xingou até a mãe, vontade de dar uma pedrada. E não vou passar vontade não, gente. Já peguei umas pedrinhas aqui, peguei 5, mais uma só já dá.
vai bem na testa desse lazarento. Vou ver se o menino filma aqui pra mim. Galera, eu já tava indo pra atacar a pedra no moço folgado lá, daí o rei Saul me chamou pra emprestar a armadura dele, mas magrelinho desse jeito não dá não, consigo nem andar. É voltar pra academia. Gente, pedi pro menino filmar, mas o celular travou bem na hora. Chegando em casa eu vou formatar, tá travando muito. Mas tá ali, gente, o cara caído. Não aguentou uma pedra, foi logo de arrasta. Mas é isso, gente. Nossa, correria demais hoje. Mas comenta aí o que achou, deixa o like e vamos ali ver se o rei Saul faz a boa e arruma um cafezinho pra nós na tenda dele. É isso aí, gente. Registro inédito de Davi enfrentando Golias. Você só vê aqui no CENIB. E quando Davi, então, ele se voluntaria, né, para enfrentar Golias, para entrar no exército de Israel. Em 1 Samuel 17, diz que Saul fala assim: mas Davi, você desse tamanhinho, magrelo desse jeito, tu vai enfrentar o Golias, aquele gigante, cara forte, que ele nasceu como guerreiro, ele foi preparado para guerrear, e você cuidava de ovelha. Sabe o que Davi responde? Vamos lá para o versículo, 1 Samuel, versículos 34 ao 37, diz assim, olha o que Davi responde. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba. E lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ei, é muita confiança. O cara é confiado mesmo, né? Ele confiava muito em Deus, ó. Confiava tanto em Deus que ele sabia que aquele filisteu, Golias, seria como se fosse um leão ou um urso que ele enfrentou anteriormente. E sabe o que é incrível? Deus, ele nos dá a oportunidade de viver algumas coisas na nossa vida, alguns acontecimentos, porque Ele está treinando a cada um de nós. Ele está colocando você numa batalha para que você lute essa batalha. E vencendo ou não, você entenda que às vezes lutando sozinho é pior. E quando nós decidimos lutar com o Senhor, é muito melhor. Nós já temos a vitória quando lutamos com o Senhor. Porque é o Senhor que nos dá a vitória, não somos nós mesmos. Isso é muito importante. Essas vitórias, essas lutas são importantes para nossas vidas. Isso está nos preparando para que a gente possa viver num mundo mau, mundo ruim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um chefe que ele me ajudava, ele me ensinava a pagar contas atrasadas. Ele falava: olha aqui, Ricardo, tu vai digitando o código aqui, até essa conta de energia está atrasada. E tu vai digitando um código aqui até o sistema aceitar. Quando o sistema aceita, tu pode pagar sem juros e sem multa, mesmo atrasado. Um outro chefe me ensinou a fazer licitações para que eu pudesse colocar uma empresa, a empresa dele, para vencer numa licitação no governo. Governo federal, estadual, enfim. E essas batalhas que Davi enfrentou foram importantes para a vida dele durante toda a sua vida. E sabe, as pequenas batalhas que você tem no seu dia a dia, com o seu celular, no seu computador, aquela oportunidade de você enganar no seu trabalho, de ser desonesto, de roubar, de fazer algo que Deus não aprova, quando você está sozinho. Essas batalhas, quando você vence, você demonstra: cara, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou seguir o que a palavra dele diz. É ser honesto, ser correto. Fazer a vontade de Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é que vai contar. Sabe, eu desconfio de pessoas que ficam mudando de emprego em emprego. Ah, estou no emprego, no trabalho aqui. Ah, mas, cara, acontece alguma coisa, aí ele sai e vai para outro. Pessoas que mudam constantemente de trabalho, de emprego, é porque elas não são confiáveis ou porque ela tem algo a esconder, que logo não são confiáveis. Mas nós, como cristãos, nós devemos ter o caráter de Cristo e refletir a Cristo onde nós estamos trabalhando. E refletir a Cristo quer dizer que a gente está glorificando a Deus, porque muitas vezes a gente trata assim: ah, é para a glória de Deus.
mas o que é a glória de Deus? Você entende o que é a glória de Deus? A glória de Deus é quando nós refletimos a Deus no nosso trabalho. É quando nós falamos e mostramos. Isso foi porque Deus fez. Não foi eu que fiz. E você fala que Deus é quem está à frente. Você demonstra que Deus está à frente de todas as coisas. E Deus deu essas experiências para Davi, leão, do urso, Golias, para uma coisa muito maior. Para uma coisa muito mais pesada que ele iria enfrentar na frente. Porque Davi foi ungido como rei. Mas sabe quanto tempo ele passou treinando? Entre 15 e 20 anos. Deus ficou usando as batalhas de Davi para treiná-lo e forjá-lo para ser um homem realmente segundo o coração de Deus. Gente, muitas vezes nós estamos enfrentando as batalhas. Enfrentando batalha no casamento, nos nossos relacionamentos, com nossos filhos, com o nosso trabalho. Mas sabe, Deus ele quer ver se você realmente vai ser fiel a Ele. E não vai abandonar. Lembra que em Hebreus 10, 25, que Marli falou? Não deixe de congregar. Nesses momentos de luta, nesses momentos de grande conturbação na sua vida, é que você tem que estar junto, buscando forças no Senhor, com seus irmãos, suas irmãs. São nessas lutas que nós vamos vencer, porque nós vencemos pela oração. Tiago fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. De um. Imagine você reunido com o seu GA, todos orando por um único propósito. Você vai, com certeza, você vai sair vitorioso. Salmo 139, do 13 a 16, diz assim: gente, Deus ele nos conhece. Deus ele sabe como você é. Ele sabe que você pode ser fraco no momento da tentação, mas ele sabe que você pode vencer também. Deus fez você do jeito que você é, porque Ele tem um propósito para você. Ele sabe que Ele pode estar com você e usar você do jeito que você é. Se você não tentar imitar os outros, não tente imitar o que os outros falam. Mas Salmo 139, 13 a 16 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus já sabe os seus dias. Ele sabe como que você deveria nascer, como você seria fisicamente, o seu caráter. Mas Ele quer tratar o seu caráter ainda mais, para que você viva para Ele e agrade a Ele. Porque quando a gente tem a Cristo, nós somos salvos, nós somos escolhidos como fazer parte da família dEle. E 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia fala, antes desse versículo, no 7 e no 8, fala que antes vocês não eram nem sequer povo, mas agora vocês são povo do Senhor. Vocês são escolhidos dEle, geração eleita, sacerdócio real, fiel de Deus. Faça valer isso na sua vida, no seu cotidiano. Porque quando a gente sai da igreja, sai dessas paredes, é que a gente demonstra: eu sou ou não sou cristão? Eu estou fazendo ou não a vontade de Deus? Será se eu estou refletindo a Cristo nas minhas atitudes, nas minhas falas, ali na roda dos escarnecedores? Porque muitas vezes no trabalho a gente está envolvido com várias pessoas, e essas pessoas muitas vezes não obedecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus. Alguns até vão para a igreja dia de domingo, né? Limpa o banco lá e vai embora. Nem leva a Bíblia. Eu conversando com um amigo do trabalho, ele fala: cara, eu não levo a Bíblia porque a gente recebe uma folhinha lá no início e a gente sabe o roteiro todinho do que vai acontecer. As músicas, a pregação que o padre vai, o preleitor vai falar, enfim. Mas a gente precisa ser fiel ao Senhor. E é por isso que a gente pede para você, fortemente, traga a sua Bíblia, anote o culto, faça as anotações do CENIB, sabe? A Bíblia
ela não foi feita só para estar num local, no meio da nossa sala, lá em Salmos aberto, pegando poeira, sem ser lida. Ela foi feita para você riscar, para você estudar, até essas páginas começarem a se desfazer todas, porque você vai estar estudando tanto que esse livro, você vai precisar comprar outro daqui a pouco. Eu já comprei 3 Bíblias, eu tenho 3, porque 2 já estudei tanto que não tem onde mais riscar. Estou na 3ª. É importante você estudar a Bíblia, porque você precisa se parecer com Deus. E era isso que Deus estava fazendo com Davi. Deus estava usando as lutas de Davi para colocá-lo como rei de Israel. E muito me preocupa com pessoas, cristãos, que querem se parecer com o mundo, que querem fazer o que o mundo faz. Porque eu sou um pouco radical, sabe? Com vestimentas. Quando eu vejo um crente com calça rasgada, eu falo, rapaz, sei não. Mas, claro, a roupa não diz muita coisa. Mas quando o crente quer se parecer muito com o mundo, a gente precisa ter um alerta, gera um alerta em nós. Nós precisamos ter esse cuidado. Recentemente entrou um rapaz no meu trabalho. Ele toca guitarra, a gente conversando. E eu estou ensinando ele o meu trabalho, o meu serviço. E ele falou que toca guitarra nas igrejas. Eu falei, é mesmo? Mas qual tua igreja tu é? Não, sou de nenhuma não, só toco. Aí fala palavrão. Eu falei, mas como assim? O cara toca na igreja? E muito me preocupa com as igrejas que querem parecer e que não são. Mas a minha preocupação é só uma preocupação de um cristão. Porque a maior pessoa que fica triste com isso é o próprio Jesus. E a gente lê isso lá em Apocalipse, na Carta às Igrejas, quando ele fala. E eu queria passar para você o 7º princípio. O 7º princípio é: desenvolva gratidão e tenha fé no Senhor. Desenvolva gratidão e tenha fé no Senhor. Sabe por quê? Porque Davi, apesar das lutas, dessas guerras, dessas batalhas que ele viveu, ele era grato ao Senhor. E a gente vê aí vários salmos, ele declarando o seu amor a Deus, ele fazendo música, salmos, hinos, declamando o amor à palavra de Deus, declamando o amor ao Senhor, porque ele era grato de coração ao Senhor, apesar das suas dificuldades, apesar de ele ter que se esconder, apesar das lanças sendo lançadas contra ele. Davi era grato ao Senhor, e em tudo ele louvava o Senhor. Nós precisamos lutar, ser grato ao Senhor, mesmo nessas batalhas, sermos gratos ao Senhor. E a batalha pela vida dos seus filhos, a batalha pela vida dos seus irmãos, a batalha pela vida do seu GA, precisa ser travada. E essa batalha ela é feita espiritualmente, de joelho no chão, sabe? Muitas vezes a gente vê no GA pessoas que começam a se afastar, falta um culto, aí fala, poxa, nem fez falta. Aí falta o segundo, quando vê, se afastou totalmente. Aí não vai para um GA porque está chateado com alguém, ou porque brigou com o marido, com a mulher, ou porque o filho desobedeceu, ou porque no trabalho não está legal. Seja grato ao Senhor, lute pela vida dos seus irmãos, da sua família, dos seus filhos. Nós vencemos a pornografia, nós vencemos aquele pecado que só você sabe que tem, você sendo radical. Jesus foi radical. Jesus disse que se o teu olho fizer pecar, arranque o seu olho. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque esse olho direito. É melhor você entrar no céu com um olho só do que ir com os 2 para o inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, arranque a sua mão. Isso é ou não é radical? É radical. Nós precisamos ser radicais contra o pecado. E esse é o nosso 8º princípio.
Seja radical em suas atitudes para agradar a Deus. Seja radical em suas atitudes para agradar a Deus. É o 8º princípio. Magal está tão concentrado na aula que até esqueceu de... Em 1 Coríntios 9:27, Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ore, gente. Ore pelo seu pastor. Ore pelo ministério do CENIB. Ore pelo seu ministério. Ore pelos líderes da igreja, pelos pastores da igreja. Há muitas batalhas a serem enfrentadas. Muitos de vocês não sabem, mas a gente enfrenta. Somos tentados também, assim como vocês são. Eu lembro que uma vez, eu até comentei isso aqui algumas vezes, mas comentar de novo. Eu certa vez no grupo, né, no GA, eu comentei com os irmãos do GA, falei assim: meus irmãos, orem por mim, porque eu pequei, fiz isso que desagradou o Senhor e eu acabei pecando. Aí um irmão do GA falou assim, começou a se afastar de mim. Aí eu não entendi, eu fui perguntar: meu irmão, o que está acontecendo, está se afastando? Ele: não, pastor, que você falou que você pecou, e aí eu vi que você não era tão santo assim. Eu falei: meu irmão, o que é isso? Eu peco também, meu amigo. Todos somos pecadores. Aí depois ele pediu perdão e viu que realmente ele estava com o pensamento errado. Todos pecamos, gente. Todos. Mas a gente precisa esmurrar o nosso corpo, levantar muros e barreiras contra o pecado. Nós precisamos levar cativo todo o pensamento para que ele se torne obediente a Cristo. 1 Coríntios 10 fala. Sabe, muitas vezes nós pecamos e fazemos o que é errado a Deus porque nós não estamos com o nosso pensamento no Senhor. Nosso pensamento está: o que eu vou comer hoje? O que eu vou vestir? Poxa, será que eu vou jogar bola? Será que eu vou fazer isso ou aquilo? Mas Tiago fala que, olha, não sejam tolos. Quem são vocês para falar: o que farei isso ou aquilo? Para onde eu irei, hoje ou amanhã? Isso é tolice. Nós precisamos falar: Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? O que eu posso fazer para lhe demonstrar, para falar do teu amor para outras pessoas? Ser radical nas nossas atitudes quer dizer que a gente é radical contra o pecado. Não quer dizer que você vai falar para o irmão, ele está todo guenzo lá, falando: ei, meu irmão, tu vai para o inferno, isso não é ser radical, isso é ser tolo. É não saber usar a palavra de Deus. Porque tem crente que fala que tudo é do demônio. E que a pessoa está endemoniada e que ela está em pecado e que ela vai para o inferno. Mas nós, como cristãos, devemos exortar em amor, falar para o irmão em amor. Falar: meu irmão, olha, essas suas atitudes não refletem a Cristo. Não refletem o que você professa ser. E o 9º princípio, nossa verdadeira riqueza. Investirmos naquilo que é eterno. 9ª riqueza. Já coloca o 10º também, meu irmão, para você não subir de novo. 9ª riqueza, nossa verdadeira riqueza. Investirmos naquilo que é eterno. E o 10º, desenvolva boas amizades em sua vida. Esses dois princípios, eles estão interligados. Por quê? Porque quando a gente pensa nas coisas eternas, nós pensamos em boas amizades. Porque aquilo que é eterno vai me levar, se eu penso naquilo que é eterno, vai me levar a ter um relacionamento com pessoas que têm o mesmo pensamento. Porque se eu quero fazer amizade com aquele irmão do trabalho que é totalmente ímpio, que trai a mulher, que bebe, fala palavrão, faz um monte de coisa errada, você não vai estar refletindo a Cristo. Você muito provavelmente vai ser influenciado por ele. Tem muito cristão que fala: não, eu vou influenciar, onde eu estiver eu vou influenciar. Mas acaba sendo influenciado pelo mundo e se afasta de Cristo. E você pensando, você tendo boas amizades, você vai conseguir viver a sua verdadeira riqueza, que é investir naquilo que é eterno. E investir é você investir tempo, você investir dinheiro, é você investir a sua inteligência, você gastar tempo com aquela pessoa que está precisando, que está entrando no seu GA agora, que não entende muito da Bíblia, mas você, poxa, eu posso ajudar
os irmãos aqui a crescerem. Você precisa tomar decisões verdadeiras para desenvolver boas amizades, assim como Davi teve com Jonatas. E quando Saul viu que estava perdendo a amizade de seu filho para o seu inimigo, Davi, Saul começou a jogar lanças em Davi. Começou a ter inveja. Começou a ter pensamentos ruins contra Davi. E a inveja mata qualquer pessoa. Como que eu venço a inveja? É tendo o coração grato. Agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre sua vida. Agradecer as bênçãos pelo que Ele tem feito em você. Pelo que Ele tem te ensinado. Eu espero, gente, sinceramente, que nós, com esses princípios que estão aqui, possamos ter uma vida prática da palavra de Deus. Não fazer as coisas, poxa, eu venho aqui domingo, anotei isso aqui, anotei no meu caderno, fechei e esqueci a semana toda. Eu só vou pegar no outro domingo. Não, gente, a gente pega durante a semana e vê, medite sobre esses... Gente, medite sobre isso, faça a sua meditação, não fique só na folhinha. A folhinha é muito bom, é incrível, mas vá além. Quando eu medito na folhinha, normalmente, eu vou um pouco a mais. Eu vou pesquisar mais sobre o que Deus quer falar comigo sobre aquilo. Mas meditar sobre esses princípios que Deus tem nos ensinado. Até agora são 18, né? 8 da semana passada, mais 10. Esses princípios vão fazer você mudar a sua vida, onde você estiver. Você vai ser bem visto no seu trabalho. Você vai ser bem quisto pelos seus gerentes, pelos seus chefes, pelos seus líderes. E sabe, você não vai trabalhar para pessoas obscuras. Você não vai trabalhar. Quando você estiver no seu trabalho e vir algum chefe que seja ímpio, Deus vai te tirar desse lugar. Mas se você não for radical e você mesmo ver que não tem mudança, você mesmo tomar atitude, eu vou sair desse lugar, você pode estar em perigo, porque você pode ser contaminado. Eu espero, gente, sinceramente, que com esses ensinamentos, esses princípios, nós possamos refletir a Cristo, glorificar a Deus verdadeiramente com a nossa vida, onde nós estivermos. O que nós fizermos, o que nós falarmos, tem que ser para a glória de Deus. Todas as nossas atitudes devem ser para a glória do Senhor. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa aula de hoje. Abençoe cada um, Senhor, que está aqui, que o Senhor nos dê o discernimento de seguir a Tua palavra, de obedecer a Ti verdadeiramente, de estar submisso à Tua palavra, trabalhando contigo, lado a lado, Senhor, porque nós queremos Te agradar e Te glorificar. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aqui. Aqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor toque no coração deles, que o Senhor incomode a aprender da Tua palavra, Senhor Jesus. Que aqueles que estão enfermos, que o Senhor abençoe a sua saúde, que o Senhor restaure a sua saúde, cuide deles, Senhor, e que o Senhor restabeleça eles para o Teu corpo, para que eles não desanimem, nem se cansem e se afastem de Ti, Senhor Jesus. Nós Te louvamos porque esse é um dia para Te glorificar, é mais uma oportunidade, um privilégio de viver a Tua palavra. Abençoe o nosso culto de logo mais, abençoe o pastor, que ele fale aos nossos corações através da Tua palavra, que ele seja usado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Não vá esquecer de pegar sua criança no Kids. Deus abençoe.